E aí, Dev, beleza? Aqui quem fala é o Douglas e hoje a gente vai ver como funciona para a gente manipular arquivos no JavaScript, tá? A gente vai estar fazendo o upload de um arquivo JSON, vai estar fazendo a leitura dele, posteriormente a gente vai estar editando e depois fazendo o download, tá, desse arquivo novinho aí para o nosso computador, tá? Tudo isso com JavaScript. Então, antes da gente ir para o conteúdo do vídeo de fato, eu tô aqui com o canal aberto, tá? Então, deixa a sua inscrição aí, tá? Deixa o seu like no vídeo. Dessa forma ajuda muito o canal a continuar crescendo e também você fica sempre ligado nos conteúdos que eu estou postando aqui, né? Pelo menos uma vez na semana eu busco estar trazendo um conteúdo novo de JavaScript, então se inscreve aí e dá aquela força para o canal, beleza? Então vamos lá, vamos para o conteúdo do vídeo. Bom, o nosso projetinho aqui ele consiste em uma interface bem simples, né? A gente não tem nada de CSS, então a gente tem aqui um botão para selecionar o arquivo, que já está com o ID arquivo, a gente tem uma text area aqui para usar como preview, né, desse conteúdo que é selecionado e depois um botão aí para estar fazendo o download desse mesmo arquivo. Ok? Então o arquivo aqui que a gente vai trabalhar, como a gente vai manipular ele vai consistir o código todo dentro desse file.js, tá? Que está aqui ao lado, ele está na mesma pasta do index.html. Então a gente aqui dentro que a gente vai desenvolver aí o nosso código JavaScript para estar manipulando o arquivo, certo? Eu estou com a console aberta aqui também, caso você não esteja aí, botão direito, né? Vem aqui no inspecionar. Aí já vai abrir a console para você, para a gente ver as nossas saídas aqui, os nossos console log que a gente for botando aqui para entender como está funcionando o código aí, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é capturar esses IDs aqui para a gente poder manipular esses elementos HTML. Então eu vou criar algumas variáveis aqui. Vou criar primeiro const input, tá? Para a gente pegar ali o nosso input do tipo file. Então vou pegar com document.querySelector, é a forma da gente capturar o elemento HTML. E coloquei aqui o arquivo. Depois eu vou ter outras duas variáveis, né? Que é o preview e também o download. Que aqui eu vou chamar de btn download. Ok? Então tá, pegamos as variáveis aqui, só vou trocar o nome para preview. O que a gente precisa fazer agora é entender quando o usuário selecionar um arquivo aqui, capturar esse momento no JavaScript para que a gente possa ler esse arquivo, certo? Então a gente já tem aqui o input, né, selecionado aqui com o query selector, que a gente precisa ficar ouvindo um evento agora, que é o evento de change, ou seja, quando houver uma alteração nesse nosso input, uma mudança, a gente vai querer saber e manipular isso, tá? Então depois a gente vai passar uma function como segundo argumento aqui para o addEventListener, e nessa function por hora a gente vai só exibir o this.files aqui no nosso console.log. Então beleza, eu vou selecionar novamente o arquivo. Ó, percebe que agora no nosso console a gente já tem aqui um file list com algumas informações do nosso arquivo selecionado. Então vamos começar a manipular esse arquivo. Vou criar uma variável aqui que eu vou chamar de arquivo, e essa variável arquivo eu vou pegar o this.files e vou pegar a primeira posição, tá? Se tiver mais de um eu vou descartar, nesse momento eu só quero a primeira posição, beleza? Depois que eu tenho esse arquivo aqui agora, o que eu vou fazer com ele, né? Para mim trabalhar com esse arquivo, eu preciso simplesmente criar um file header, tá? Ou seja, eu preciso ter um objeto que seja capaz de ler o conteúdo desse arquivo que eu estou selecionando. Para mim fazer isso, então, eu vou criar aqui uma variável que eu vou chamar de leitor e vou pegar o new file header. Ok? No momento que eu pego o new file header, agora eu posso estar ouvindo uma função aqui do nosso leitor, ou seja, o que a gente vai querer ouvir do nosso leitor. Quando o nosso leitor tiver sido carregado, ou seja, foi concluído, né, o arquivo todo ele foi lido, a gente vai querer, agora que ele está lido, a gente vai querer manipular ele, vai querer acessar as informações dele. Então, eu vou ter novamente aqui uma function como segundo parâmetro para a função do addEventListener, e eu vou simplesmente exibir aqui no console.log o meu leitor.result, ou seja, eu quero printar aqui no console.log o conteúdo que foi lido. E antes da gente de fato disparar a ação de ler, a gente vai ter que ver se o arquivo de fato existe, né? Porque se nada foi selecionado, se não tiver algum arquivo, a gente não vai querer tentar ler o conteúdo dele, porque afinal ele não existe. Então vamos lá, peguei aqui o leitor e vou tentar ler como texto, read as text, beleza? Então passei aqui o arquivo.
Agora sim, deve aparecer para a gente o conteúdo desse arquivo aqui na nossa console. Então vamos lá, selecionar aqui o jogos.json e está aqui, ó, aqui está o conteúdo do nosso arquivo. Então a gente tem a nossa imagem, preço e também o nome do jogo. O que a gente precisa fazer agora é simplesmente jogar essas informações na nossa preview. Então preview.value, a gente vai lá e coloca o leitor.result. Se a gente fizer isso, agora na nossa text area vai aparecer o conteúdo do nosso arquivo lido. Legal, né? A gente já tem essas informações aqui. E agora a gente precisa fazer o quê? A gente precisa fazer o download, tá? Desse nosso arquivo. Como é que a gente vai fazer esse download aqui? A gente simplesmente vai pegar e vai criar uma nova função, tá? A gente vai criar aqui uma função chamada download. Só que eu vou atribuir, na verdade, uma função a uma variável que eu vou chamar de download. Criei uma variável download que vai receber uma function, tá? Essa função, o que ela vai fazer? Essa função ela vai criar uma variável, tá? Que vai armazenar um elemento HTML. Então eu vou pegar o document.createElement. Então eu estou usando o document, vou criar um elemento. Que elemento é esse? Eu vou querer criar um link, tá? Eu vou criar então a tag âncora aqui. Depois eu vou pegar o document novamente, vou acessar ele, vou acessar o corpo da minha página HTML e vou incluir esse elemento HTML aqui na minha página. Então eu vou pegar e vou colocar o A aqui. Ou seja, no corpo do meu documento eu vou adicionar uma tag nova, que é a tag link, que é a tag A. Ok? Beleza. Só que antes eu vou mudar o style aqui da minha tag, porque eu quero que ela tenha um display. Deixa eu mudar aqui, display como none. Tá? Não quero exibir a minha tag HTML, ela vai ser uma tag que vai ficar oculta aqui pra gente. A gente já vai entender o porquê disso, tá? E essa nossa função download, olha só que legal. Ela vai retornar pra gente uma outra função. Ela vai retornar pra gente uma função. E essa função que está retornando, sim, vai receber dois parâmetros, tá? Que vai ser o conteúdo e vai ser também o nome do arquivo. Beleza? Então, quando a gente receber o conteúdo, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é criar um blob, tá? Um blob, ele é um tipo de dado bruto no JavaScript, ok? Então, a gente pode passar texto, ele pode ser lido, né, como texto, como binário. Então, a gente pode passar o nosso conteúdo, que vai ser uma string, para esse blob que vai transformar esse dado num dado bruto para ser manipulado posteriormente, tá? Que é a forma que a gente vai estar fazendo o download, ok? Então, vamos lá. Vou passar aqui um new blob e para dentro desse blob eu vou passar o nosso conteúdo. E a gente precisa especificar qual vai ser o tipo. Então eu vou criar aqui a propriedade type, vou colocar ela aqui como octet stream. Octet barra stream. Beleza? Então tá, a gente criou o nosso blob. Agora que a gente tem o nosso blob, a gente pode criar a nossa URL, tá? A URL que vai ser onde vai estar disponibilizado esse arquivo para download, né? Então a gente pode acessar window.url.createObjectURL. E a gente passa para quem? A gente passa quem para esse cara? O próprio blob, tá? Nesse momento aqui que a gente tem a URL criada agora, olha só que legal, a gente vai pegar a propriedade ou o atributo href da nossa tag A, certo? Nossa tag link, e vai atribuir a URL, ok? E aí a gente vai dizer ainda que o a.download, tá? Esse link ele vai ser um link para download, tá? O comportamento padrão de um link é a gente navegar numa página, né? Ser redirecionado para um outro local. Mas esse link aqui não, esse link vai ser um específico para download. E na propriedade de download a gente vai colocar o quê? O nome do arquivo que a gente está passando por parâmetro, beleza? E aí, depois disso, a gente vai pegar o nosso link e vai dar um clique nele aqui mesmo pelo JavaScript, tá? Como a gente quer ocultar o nosso link aqui, a gente vai automatizar o clique nele através do próprio JavaScript, certo? Isso aqui vai fazer com que o download aconteça no fim das contas, tá? E é uma boa prática, depois que a gente criou aqui a nossa URL, a gente dizer que essa URL ela não é mais necessária para o nosso código. Então, a gente pode simplesmente pegar o window, acessar novamente aqui o URL, e dizer que a gente vai revogar, ou seja, desconsiderar essa URL. Então a gente vai destruir ela aqui, ok? Beleza, isso aqui deve ser o suficiente, tá, para a gente estar fazendo o nosso download, ok?
Essa função poderia ser diferente? Poderia, claro, você não precisaria estar retornando uma função, poderia estar fazendo tudo numa jogada só, tá? Mas eu optei por escrever ela dessa forma aqui, beleza? Então vamos lá. Agora é a última etapa, tá? Como a gente utiliza essa nossa função download? Bom, a gente tem o btn download aqui, que está até com o nome errado, deixa eu ajustar isso. No momento que a gente clicar nesse btn download aqui, então novamente a gente usa o add event listener e o clique, a gente vai disparar uma ação, certo? Que ação é essa? A gente vai colocar aqui que a gente vai fazer o download, tá? E o download, como ele retorna para a gente uma função, a gente tem acesso aí, né? Tipo, a gente usa os parênteses para invocar a função download. Depois, como o retorno dele é uma função, a gente tem acesso aí a estar passando os parâmetros para essa função, os parâmetros que essa função exige, tá? Inclusive, deixa eu fazer só um parênteses aqui. Caso você ainda não tenha muitos conhecimentos em funções, não deixe de assistir 2 vídeos que eu fiz aqui no canal, que é um vídeo de introdução a funções e um vídeo que aborda esse uso mais avançado de funções, que é igual ao que a gente está usando aqui, né? Que é uma função retornando uma função, ok? Entre mais algumas outras coisas. Assiste lá depois, vou deixar na descrição aí, são vídeos bem legais aí, que se você não tem esse conhecimento vai ajudar, ok? Mas vamos lá, seguindo aqui então. Você já deve estar pensando, né, que bom, Douglas, se eu preciso fazer o download agora, basta eu passar o preview.value, que já é o meu text area aqui, né, a nossa text area que a gente já está pegando essas informações, e depois basta eu passar aqui o nome do arquivo que eu queira, né, eu vou passar aqui de jogos v2.json. Isso aqui já deve ser o suficiente para a gente concluir o nosso código. Então deixa eu salvar aqui, beleza, agora deixa eu voltar para cá, eu vou selecionar lá o jogos.json. Maravilha, está selecionado aqui. Eu vou mudar algumas informações, vou mudar só o preço, tá? Vou colocar aqui 290 e 280, ok? Está editado, eu vou baixar o arquivo, começou o download aqui, concluiu. Vamos ver lá na pasta se ficou tudo certinho. Vou clicar aqui para abrir. Beleza, aqui está certinho, deixa eu ver se eu consigo formatar isso aqui, beleza. Shift, Alt e F formata no Visual Studio Code. Então vamos lá, tá aqui, ó, o preço está 290. E aqui está 280, tá? Então a gente conseguiu editar corretamente aí o nosso arquivo, inclusive a gente pode estar selecionando o V2 aqui para abrir, né? Tá aqui o 280 e o 290, beleza? Então nesse vídeo é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado aí de ver como a gente pode estar fazendo essa manipulação de arquivos aqui no JavaScript, tá? É um conteúdo que ficou bem legal, você pode acabar utilizando aí em algum momento no seu dia a dia. E já fica o convite, então, para você, se não se inscreveu, se inscreve aí, tá? Porque em breve eu vou estar liberando um vídeo onde a gente vai estar construindo exatamente isso aqui, um gerenciador de jogos, tá? Mas aí vai ter uma interface bonitinha para a gente estar fazendo o upload e download desses arquivos. E também é como estar manipulando o DOM, né? Porque a gente vai criar dinamicamente essa lista de jogos, então vai ficar bem legal. Beleza? Então nesse vídeo é isso, eu vou ficando por aqui e até os próximos vídeos aí. Até mais!